Bom, o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, esse tá querendo viajar. Quem também deve estar querendo viajar para mostrar algum serviço, Mauro César Pereira, é Gabigol. Ainda há dúvidas, não sei se você tem dúvida, se você tem informação, eu não tenho ainda. Eu acho que ele vai, mas aí é opinião. Eu acho que o Tite, com esse jeito paizão, deve falar, não vou deixar o cara fora agora, vou abraçar o Gabigol, pelo que eu conheço do Tite, pelo que me falam do Tite. Vou abraçar o Gabigol, vou trazer ele pro meu lado agora, vou levar ele pra viagem. Agora, a pergunta é, Mauro, você tem informação? Você acha que o Gabigol vai enfrentar o Amazonas amanhã pela Copa do Brasil? E outra, como será a recepção do Gabigol? Porque no Maracanã, contra o Milionários, minha opinião, eu vejo um Maracanã com clima hostil pro Gabigol. Se ele for para aquecimento, já vai começar a ser xingado, até porque as organizadas se posicionaram contra o Gabigol. Em Manaus, eu já não sei, porque é uma torcida carente, tem o Gabigol como ídolo. Seria positivo pro Flamengo levar o Gabigol, na sua opinião? E outra, você acha que o Tite vai levar ou tem informação? Ele vai. Vai, né? Tem que ir, né? Tem que estar lá. Vai dar folga para ele? Fez o que fez e ganhou uma folga? Não, vai para Manaus. Vai para Manaus. 4 horas e pouco de voo, vai para Manaus. E é reserva, né? Eu, se eu sou o Tite, não coloco nem em campo. Fica lá escantando o banco. Mas aí é decisão do técnico, né? Eu acho que tudo que aconteceu é grave e incrível que ainda tem torcedor que defende o cara. Esse pessoal não é Flamengo, esse pessoal é Gabizete. Tem muito. É Gabizete. Muito torcedor, quando a gente critica, né? Pô, o cara merece o perdão. Não, merece o perdão, vai perdoar você. Eu acho que não tem que perdoar nada, não. O Flamengo tinha que negociar, ele se livrar dele o quanto antes. O cara não respeita o clube, cara. Já foram várias demonstrações. Vamos lembrar, tem que lembrar? Beijo pro Dorival, depois de uma derrota. Reafirmou que faria aquilo mesmo, que faz mesmo, depois que perdeu o título aqui em São Paulo. A história do doping desfalcou o Flamengo lá, porque não fez um exame, gente. Aí disse que era fake news, depois não. A festa do poderoso chefão. Pediu desculpas, mas ficou minimizando o próprio erro o tempo todo, tentando se justificar. Que desculpas são essas? Ora, bolas, que negócio é esse, hein? Eu acho que o clube tem que estar sempre em primeiro lugar. E a minha referência de ídolo no futebol é diferente dessa aí, desse pessoal. São outros caras, com outra postura, com outro comportamento, e não é o comportamento mais adequado. Eu acho que é incrível a paciência, a tolerância que se tem com um jogador assim. Uma pessoa que age dessa maneira, entendeu? Eu acho engraçado quando critica, você quer derrubar e tudo, eu quero derrubar, você quer derrubar, o outro quer derrubar, o cara está se derrubando sozinho. Me parece, assim, em alguns momentos, é como se alguém tivesse bolado uma grande estratégia sobre como destruir tudo, sabe? Assim, vamos destruir a própria imagem, vamos desconstruir tudo. Não sei qual é o objetivo, que parece, é tanto erro que se comete. Que gestão de carreira é essa, gente? Que gestão de carreira é essa? Ainda. E outra coisa, não joga nada há 1 ano e meio. Ele é que tem que provar que é capaz de jogar bem novamente. Não é ninguém, não. O Tite nem precisa escalar, porque, tecnicamente, por que o Tite tem que colocá-lo em campo? O que ele fez para merecer? Já esqueceram a atuação dele em 45 minutos contra o Corinthians, que ele mal pegou na bola? Foi agora, recentemente, há menos de 2 semanas. Nem pegava na bola. Uma atuação tétrica, uma coisa assim constrangedora. Aqui mesmo na final da Copa do Brasil, em São Paulo, ele foi titular no Rio e reserva aqui, entrou no segundo tempo, a primeira intervenção dele, pisou na bola, caiu. Não consegue jogar, gente, não sei o que acontece, aí é um mistério. Então, assim, tecnicamente não se impõe. Fora de campo só aparece no noticiário com coisas negativas. Por que ele tem que jogar? Agora, tem que viajar, claro, ele não é do grupo. Já não ficou um tempão fora por conta dessa suspensão absurda que ele conseguiu arrumar, sabe, sei lá como, e está com efeito suspensivo ainda. Então, se alguém está prejudicando o Gabriel, é ele mesmo. E eu vou dizer mais, qualquer declaração, qualquer crítica, qualquer palavra minimizando e passando pano para ele, não ajuda. Não ajuda. Tudo que eu digo aqui eu afirmo, desejo bem a ele, espero que ele consiga amadurecer e se recuperar. No Flamengo, em outro clube, onde for. Mas com essa conduta, ele vai destruir tudo que ele construiu. É uma pena. É uma pena. É muito parecido com o Neymar. No sentido de que é um jogador, ele não joga bola como o Neymar. Só que o Neymar foi muito mais longe, né? Não, o Neymar é muito melhor que ele. Eu quero dizer, parecido com o Neymar, assim, é o cara que pode atingir um patamar mais alto, mas ele chega num ponto, depois ele desconstrói tudo. O Neymar é a mesma coisa, gente. O Neymar estava lá no Barcelona, ia ser o herdeiro do Messi, foi pro PSG, não atingiu os objetivos, não joga nem 30 partidas pelo clube por ano, por temporada há 5 anos.
Aí ele vai para a Arábia Saudita porque não tem mais mercado em grande clube europeu, essa que é a verdade. Como é que pode um cara do talento do Neymar, nessa fase ainda, com lenha para queimar, com alguns anos de carreira, não despertar interesse de nenhum grande clube da Europa? Não despertou. Aí quem apareceu pagando ali os 90 milhões de euros que o PSG queria pelo atleta foi o Al Hilal da Arábia Saudita. Aí foi para lá. Aí se machuca, fica sem jogar, o time passa o rodo em todo mundo, bate recorde mundial de vitórias e ele não participa. Ele está fora. Ele só está lá, o nome dele lá no elenco, mas no jogo está machucado. Ainda se machucou pela seleção. Quer dizer, é muito parecido isso, sabe? A condução, na minha visão, muito equivocada da carreira. E eu só lamento, eu sempre falo, o Neymar é um desperdício. Acho que o Gabigol também, dentro da sua realidade, guardadas as devidas proporções. Porque ele era para estar hoje brigando por posição, alimentando uma discussão que, na verdade, pelo que se vê em campo, ela cada vez se mostra mais pueril, que é Pedro ou Gabigol. Não tem nem comparação dos dois. Mas não tem... Eu fazia, sendo justo, eu fazia. E agora realmente eu tenho como defender. Comparação. Mas, o Pedro é muito mais jogador que ele hoje. Não tem nem comparação. Em tudo. Gera muito mais jogo, participa muito mais, faz gol, prepara, faz pivô. Gente, o Gabriel teve 8, está lá no SofaScore, pode procurar lá. Flamengo e Corinthians, jogou 45 minutos, 8 ações com a bola, quer dizer, ele teve 8 momentos que ele tocou na bola. Não gerou uma jogada, uma finalização perigosa, uma inversão de jogo, uma movimentação interessante, um passe, nada. Não, cara, como é que pode? O jogo estava 1-0 e o segundo tempo está até com mais espaço, que o Corinthians muda no segundo tempo, tenta ir para o ataque, né? Muda o sistema de jogo e tal, tirou os 3 zagueiros e nem assim ele se deu bem, nem assim ele se criou. Gerson jogando bem, o Lohan jogando bem, todo mundo jogando bem ali, né? O segundo gol, até a jogada dos dois, e ele não participa. Fica ali, dentro do campo, ali, parecia café com leite, como diz o Piperno. E não fico feliz de falar isso, não. Eu lamento isso aí. Você vê isso e fala, caramba, o que está acontecendo com esse rapaz, cara? Aí ele, ao invés de voltar ao noticiário porque se recuperou, está jogando bem, é porque ele estava com a camisa de outro clube. Aí diz que é fake news. Aí pede desculpa, mas não pede desculpa. Aquela entrevista... O fake news foi a coisa mais ridícula. Eu acho que eu já vi de um jogador de futebol. E aí arrebentou com gente, o fake news, como é que ele não teve a inteligência, o staff dele... Não é só ele, de dizer, cara, tem perito. Não tem como você falar que é fake a foto. Funcionários estavam lá. Você imagina lá o funcionário do Flamengo que estava lá. Aliás, sempre lembrando, a reunião que ele fez com os funcionários foi uma coisa legal. Os caras foram durante a punição, que ele não podia nem frequentar o CT, esses caras foram até lá, em algum momento eles foram até lá. Foi o roupeiro, pô, Gabriel, precisa de alguma coisa, material para treinar, alguma coisa, né? Foi lá o segurança, Gabriel, tá precisando de alguma coisa? Foi o supervisor, foram outros, como foi o Tite, foi o Fábio Massaradian, que é o preparador físico, foram lá vê-lo também. Então ele fez um churrasco para reunir essa turma e retribuir. Bacana, é legal. Isso é legal, palmas. Aí, mas os caras estão ali. Quando ele bota a camisa do Corinthians, Thiago, ele expõe esses funcionários, porque quando vazou a foto, o chefe do funcionário vai fazer o quê? Vem cá, bonitão. Você estava lá na casa do Gabigol? Tava. Ele estava com a camisa do Corinthians? O cara vai falar, não estava não. Vai mentir pro chefe, para perder o emprego. O cara falou, não estava. Não é obrigado a mentir. Né? Tem que falar a verdade, onde estava, sim. Até porque o cara sabe que qualquer perito tira essa dúvida, né, Mauro? Aí, quer dizer, então por que assim, a mentira impossível de emplacar, com pernas curtíssimas, e por que fez? Aí a declaração dele na entrevista lá do UOL foi assim, do André Ram, que no primeiro momento ele só pensou em negar. Por que não foi o primeiro momento, não? Fizeram uma nota. Eu falei isso. Uma comparação que eu fiz ontem foi o seguinte, você imagina assim, Thiago, uma criança, um garoto de 7 anos de idade, ele vai lá e quebra lá alguma coisa do pai. Aí o pai vê lá que está quebrando a caneca de estimação do pai, está todo espatifado no chão da cozinha. O pai fala, quem foi o desgraçado que fez isso? Então, o moleque se esconde num canto. Foi você, Joãozinho. O Joãozinho fala assim, não foi eu. O pai está furioso. Depois ele vai saber que foi o Joãozinho. Ele fala, pô, pai, fui eu. O pai já se acalmou. Talvez também umas palmadas lá, uma bronca e tudo, mas vai ficar por isso mesmo. Então, essa é uma reação instantânea. Estava de camisa? Não estava. Mas não foi assim. Passou um tempo, deu a resposta, foi na rede social. Deu pelo menos uma hora para a resposta dele, dizendo que era montagem. Pelo menos uma hora. É diferente de você ser acuado naquele instante e você dar uma resposta mentirosa porque você tem um instinto de defesa. Não foi isso. Foi deliberado. Quer dizer, é até meio burro isso, né? Porque é óbvio que a verdade viria à tona. E a gente fez todas as ressalvas aqui. Isso pode ser uma montagem, existem recursos hoje, até de inteligência artificial, como diz João Texto, para fazer esse tipo de montagem. Pode ser um negócio muito bem feito, então vamos aguardar. Se for verdadeira, é uma situação. Se não for, é outra situação. Mas apresentando a foto verdadeira, essa mentira ou verdade se confirma. Aí a foto não apareceu e tudo, quer dizer, cara, isso é grave. Não basta dar uma entrevista e falar, não, tenho certeza que a torcida vai ficar do meu lado. Porra, cara. E esse pessoal que fica defendendo incondicionalmente gosta mais do jogador do que do Flamengo. E vou dizer mais, já falei que outro dia, o jogador fez muito pelo clube, tudo, e o clube fez muito por ele, né?
ganha muito bem, trabalha em ótimas condições, idolatrado, respeitado. O Flamengo, olha, ele era emprestado pela Inter de Milão. O Flamengo, ao final do contrato, foi lá e pagou 17 milhões de euros por ele. Comprou o passe dele, os direitos dele. Deu um ótimo salário europeu para ele. Ele foi um jogador que puxou o salário dos jogadores aqui do Brasil para um outro patamar. Porque ele ganhava muito bem na Inter, o Flamengo pagou ali um salário europeu para ele quando ele vinha emprestado e depois quando ele veio em definitivo. Continuou pagando muito bem a ele. E o Flamengo permitiu a ele ser campeão, porque colocou ótimos jogadores ao redor, um técnico extraordinário como foi o Jorge Jesus para comandá-lo, que foi o cara que fez o patamar dele subir lá nas alturas, ou ele jogava aquilo que jogou em 2019 antes do Santos ou na Europa. Nunca jogou tanta bola, foi o JJ que fez ele jogar também. Encontrou o melhor caminho para ele, as melhores parcerias com a Arrascaeta, com o Bruno Henrique especialmente. Então o Flamengo deu a ele toda essa condição. E ele voltou de um fracasso na Europa. Exato. Ele era piada na Europa. O Flamengo deu a condição a ele e ele retribuiu. Então ninguém deve nada a ninguém ali. Eu acho que ele se pagou também. Ele deu retorno técnico, tudo valeu o investimento. Mas não pode viver disso a vida inteira, gente. E assim, são várias situações. Essas duas do Corinthians, eu acho que é um desrespeito à torcida e ao clube. Primeiro, aquele pode par, o podcast que ele foi lá, quando o Igão pergunta para ele, ele fica jogando charme. Ele poderia falar bem do Corinthians sem fazer aquilo, né? Isso no momento que o Corinthians sinalizava que queria contratá-lo. Então ele foi muito mal já ali, né? E agora essa situação. Quer dizer, por acaso, né? É a camisa do mesmo clube, né? Enfim. Não, e o mesmo clube, Mauro, que o presidente falou que estava negociando com ele. E o empresário do Gabigol negou adoidado. Até isso agora as pessoas já não acreditam mais. Se ele mente que uma foto é fake, ele pode ter mentido que ele não conversou com o Corinthians. Porque quando o Augusto Melo falou que conversou com ele, que o Gabigol queria jogar no Corinthians, o staff do Gabigol falou, não tem nada disso. Agora, como que alguém vai acreditar no Gabigol? Não recebeu proposta. Sim. O Flamengo também disse a mesma coisa. Como que alguém vai acreditar no Gabigol depois disso? O negócio o Mauro já falou, levaria sim ele pro jogo, até porque ele vai ser beneficiado, vai ficar de folguinha depois do que ele fez? Vai. Minha pergunta, Vamp e Bruno, será que o Gabigol vai ser recepcionado com festa ou com vaia? Não digo no Maracanã. Maracanã eu já digo, vaia. Vai ser pressionado, vai ser cobrado. Agora, em Manaus, eu já não sei, porque geralmente é um torcedor carente, né? Dos seus ídolos. Ele não costuma ter muito contato com o ídolo. Eu acho que em Manaus é tudo bom, festa, né? Você vê que o primeiro jogo do Campeonato Carioca do Flamengo foi em Manaus contra o Audax. Foi lá, tudo, muita festa, tudo. Mas no Maracanã a reação, porque já é o público local, Rio de Janeiro, onde estão as organizadas do Flamengo mesmo. Não que outros estados não tenham, né? Mas os outros estados não têm esse privilégio de estar todo dia, quarta e domingo, vendo o Flamengo sucessivamente. Eu acho que ainda em Manaus, se ele for, a gente não sabe, você falou que o Tite vai fazer a relação hoje, né? Aí, se ele for, acho que não vai ter hostilidade. Um ou outro torcedor, mas a maioria mesmo vai ser aquele oba-oba festa em Manaus. Você acha, Bruno? Acho que em Manaus sim, né? Acho que o Vampeta já teve experiência como atleta até da seleção de jogar em estados que não recebem grandes jogos com frequência. Até quando a seleção está mal, eles levam jogos para o Nordeste, para a região norte. Que é mais... Vai para o Pará, vai para Manaus. Que é bem mais tranquilo. Então, acho que lá pode ter alguma coisa, mas muito menos do que teria no Rio de Janeiro. E ele tem que ir, claro. Ele é um jogador do grupo, ele tem contrato. São 23 que vão para o banco, né? Não é mais aquele tempo que você tinha que levar só 18. Então, tem 23 e claro que ele vai estar entre os 23. Então, ele tem que ir. Aí o espaço que ele vai ter para jogar, aí é uma coisa que até deixo de lado essa parte extracampo. É no campo. Hoje, pelo que ele mostra no campo, ele é reserva e nem é um reserva que está brigando por posição de titular. E os minutos que ele vai ter para jogar também depende dele. Se o cara entra bem, entra 15 minutos, entra bem, no outro jogo há uma tendência dele jogar 25. Aí entra bem, vou jogar 45. Aí vai começando a brigar por um lugar no time. Ele não está justificando mais tempo em campo do que ele tem. Então, a única maneira, se ele ficar imaginando que ele fique no Flamengo até o fim do ano, que é o contrato dele, a única maneira dele recuperar o espaço dele e até também acaba recuperando o carinho da torcida é jogando bem, fazendo gol, coisa que ele não faz há muito tempo. Isso é o mais preocupante, porque esse ano está pior que o ano passado. Ele não está participando do jogo, as atuações dele são muito ruins. E esse jogo é o ideal, né, Bruno? Sim. É um time que acabou de sair da Série C, num jogo que vai ter torcida do Flamengo, e num jogo que o time do Amazonas vai ter que se abrir.
Ou seja, se o Flamengo não criar, se o Gabigol não tiver oportunidade de entrar em campo, claro, aí, meu amigo, desiste. Hoje é um jogo ideal pro Gabigol tentar mostrar alguma coisa. Claro. E tem outra, né? O Pedro joga, Mauro? Sim. Não vai ser poupado, né? Não tem que poupar, né? Você não jogou no fim de semana, não joga no próximo fim de semana. É porque tem o Milionários, né? Na semana. Terça-feira com o Milionários. O jogo é quarta, vai ter aí quase uma semana. Quinta de manhã já estão no Rio. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Mais 5 dias e meio aí. Muito tempo. Até para ganhar ritmo de jogo, né? Porque não teve rodada do Brasileirão. Exato. Não tem motivo. Na verdade, havia uma preocupação com os jogos que aconteceriam nos finais de semana, em fazer placar elástico na ida para poupar na volta. Não teve placar elástico, mas não precisa poupar também. Tem que botar esse cara para jogar, esses caras, né? Mas o Flamengo, ele está próximo de acertar o maior contrato de patrocínio master da sua história. Na próxima quinta-feira, o Conselho Deliberativo vai votar os novos valores da parceria com a PixBet. Segundo a reportagem do GE, os novos valores totalizam 470 milhões de reais por um ano de contrato. Não, por um ano, contrato de 4 anos, ou seja, 470 milhões por ano. O vínculo atual previa pagamento de 85 milhões por ano. Então, são 470 milhões por ano, Mauro, é isso? Que aqui tá meio confuso. 470 milhões no total. 470 milhões por 4 anos. O vínculo atual previa pagamento de 85 milhões de reais por ano. Mas em 2024, esse valor vai sofrer alteração. E o montante total a ser recebido será de 105 milhões de reais por ano. Em 2025, essas cifras sobem para 115 milhões. E para os 2 anos seguintes, caso a renovação automática seja validada, o valor é fixo de 125 milhões de reais em 2026 e 2027. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Ou seja, mais um golaço do Flamengo, né, Mauro? Um baita negócio aí, 470 milhões de reais para 4 anos de contrato. Isso aí tem muito a ver também com a questão do Corinthians, né? O Corinthians era patrocinado por esse mesmo patrocinador do Flamengo, aí ele partiu para um outro, aí teve essa coisa de ser o maior patrocínio. Claro que o Flamengo deve ter pressionado lá os caras, olha, o maior patrocínio do Corinthians, o Flamengo tem mais torcida, está no momento melhor, disputa Libertadores, o Corinthians não disputa, etc e tal. E vocês tinham a grana que vocês pagavam o Corinthians, mais a multa que vocês receberam pela rescisão. Poderiam pagar melhor o Flamengo, né? A grosso modo, né? E aí acabou resultando nisso aí, conseguindo esse aumento. Mas tem que melhorar a gestão do futebol também. Não adianta ficar com esse noticiário econômico positivo. O futebol é uma porcaria, né? Melhorou nos 2 últimos jogos, mas até aqui, na Libertadores, a campanha é ridícula, muito ridícula, vergonhosa, e esses 2 últimos jogos não apagam o que de ruim aconteceu antes. Tem que jogar bem e vencer em várias ocasiões agora para melhorar isso aí. O Flamengo vai ter que se preocupar também ao mercado, de uma forma um pouco mais ambiciosa agora na janela em julho, né? Porque certamente teremos jogos nas datas FIFA. Não estou falando de Copa América, não. Falo das 2 datas FIFA adiante. Então, Brasileirão, Copa do Brasil, vai ter jogo. Vai ter jogo. Por conta dessa paralisação que houve de 2 rodadas e outras que podem acontecer, isso vai significar, é certo isso aí. Só não foi confirmado pela CBF ainda, mas vão confirmar em algum momento. Nas datas FIFA vai ter jogo. Então, se o Brasil jogar sexta e terça, que geralmente são assim os jogos de seleção, eliminatória, sexta-feira joga o Brasil, sábado tem jogo, domingo tem jogo, segunda tem jogo, terça tem Brasil, quarta tem jogo, quinta tem jogo e vamos embora. Então, essa turma toda que é convocada sempre aí das seleções estrangeiras, eventualmente algum jogador brasileiro que o Dorival chame, vão desfalcar o Flamengo e os outros clubes também. Então, eles vão ter que pensar aí em algumas reposições, creio eu, para poder aguentar aí o ritmo que virá. Bruno. Bom, aí o contrato de patrocínio, o Flamengo hoje tem a maior torcida do Brasil e nos últimos anos tem conseguido resultados em campo e ganhando títulos, um time sempre em evidência, então ele vai negociar seus contratos muito bem. Nessa parte financeira o Flamengo tem ido muito bem, já há algum tempo, né? O Flamengo se estruturou e hoje consegue explorar o potencial que tem, né, do tamanho da sua torcida. E na parte do futebol, dá para ser melhor, né? No geral, não só esse ano.
O time ganhou muito título, isso é indiscutível. O Palmeiras ganhou, o Palmeiras não, o Flamengo, até falei o Palmeiras que eles ganharam mais ou menos a mesma coisa nos últimos anos, né? Dá a impressão que o Palmeiras ele trabalha mais tranquilo e melhor, mas se você olhar os títulos, eles são mais ou menos parecidos nos últimos anos. Mas o Flamengo ele tem mais turbulência, ele tem mais dificuldade, acho que tem menos convicção por parte da sua diretoria do que fazer, troca muito treinador, tem muitos problemas assim de crise, de relacionamento, é um time mais turbulento, então o Flamengo isso tem que melhorar. A gente vai voltando para a Jovem Pan aí em 5 segundos, já voltando, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Velho Vamp, meu coração tá meio partido, porque Lilian Weber tá aqui no estúdio, então às vezes eu fico meio emocionado. Minha esposa, da qual eu carrego a aliança. Ainda bem, comprou aliança, tomou vergonha, né? Agora, deixa eu te dizer uma coisa. É mais um patrocínio surreal desses clubes. E o Mauro trouxe uma situação que é bem lógica, né? É uma pressão em cima do que o Corinthians fechou. O Flamengo falou, vem cá, o Corinthians, que briga como maior torcida com a gente aí no Brasil, o Flamengo é a maior, a gente tá ganhando menos. O Flamengo tá numa fase melhor que a do Corinthians. Vamos aumentar isso aí. Isso tudo é bom pra tudo, né, Tico? Ontem o Piperno falou uma coisa muito positiva, né? Em relação aos jogadores e atletas brasileiros que saem novos pra Europa, né? Não tem mais aquele negócio de Auxé, show. É nome de cachorro, show. Que loucura, o que ele tá falando? Pegar jogadores. Time pequeno antes. Perder um jogador para time pequeno. E com esses valores aí, desses patrocínios, segura jogadores. Ah, tá. Da Europa. Para vender tem que chegar time de ponta. É Real Madrid, é Chelsea, é Arsenal. Porque antes de jogadores brasileiros, eu digo, não é possível que Lille, esse time aí. Só da Inglaterra, né? Da Inglaterra eles vão até para clubes um pouquinho de menos expressão. Então, mas é porque aí o que compensa? Você pega um time contra o Flamengo que tem o quê? Uns 50 milhões? Como é que aumentou, Tico? São 45 milhões de torcedores. Mas agora que você falou, vai para 50. Aí você pega aquele time lá, Bruno, que vive naquele mundo dele, os países são menores, tudo, não país continental. E a cifra de dinheiro era muito maior do que o brasileiro. Eu ficava assim, não é possível. A moeda eu até entendo. 5 por 1, às vezes 6 por 1, mas você compensa em número de torcedores. Que aí você vai vender muito mais. Vai arrecadar mais. Então, quando eu vejo chegando esse patrocínio para Palmeiras, para Corinthians, Atlético Mineiro, eu como ex-atleta eu gosto, porque você não entrega qualquer jogador para qualquer baba. Tondela de Portugal, Vinha. Então, sei lá, aqueles times, tudo jogadores importantes. E o time ia. Até Braga mesmo. Jogadores do São Paulo, aquele volante mais jogador São Paulo saiu, foi pro futebol francês, o Thiago Mendes. Thiago Mendes, sim, foi pro Lille. Eu achava que ia pro time maior da Europa, então acabava times de Portugal, até times holandeses mesmo. O Luiz Araújo mesmo, quando saiu do São Paulo, foi pro Lille também. Então, Thiago Maia. Com esses patrocínios, né, você pode fazer. Repatriar até jogadores importantes, que a filosofia do Flamengo é essa, diferente do Palmeiras, e manter esses jogadores de base e não vender a preço de banana, né? Com a torcida que tem. Como é que pode um Braga, tudo bem, tá na Premier League, é o campeonato mais visto do mundo, mas dá para você equiparar um dinheiro. Dá para equiparar.